Sendo bem direto, eu queria, no momento onde o Supremo Tribunal Federal, em instantes, já está fazendo aí o julgamento de um recurso extraordinário, usurpando flagrantemente a nossa prerrogativa aqui, a nossa competência, no que já legislamos 2 vezes nos últimos 15 anos, pelo menos, que é a questão da descriminalização das drogas, ou como esse arranjo que eles estão fazendo agora, de querer definir quantidade para o porte, para o uso pessoal de droga, um absurdo esse tipo de interferência, que dá no mesmo de descriminalização, não juridicamente, mas na prática é uma autorização terrível para a nossa sociedade, jogando as famílias que já estão numa situação de insegurança muito grande no abismo. Eu venho aqui a essa tribuna mostrar uma grande notícia para contrapor a esse abuso da nossa Suprema Corte. Uma notícia boa diante de uma conjuntura de tanta arbitrariedade e abuso de poder praticado pelos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Por 24 votos a 4, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo decidiu pela revogação da prisão preventiva do deputado estadual Capitão Assunção, determinada por aquele ministro no último dia 28 de fevereiro. Agora de manhã, teve esse sopro de esperança de que nem todo mundo se rende, baixa a cabeça para ministro do Supremo Tribunal Federal. Tal decisão da Assembleia está amparada pelo artigo 53 da Constituição Federal e pelo artigo 51 lá da Constituição Estadual. A Câmara dos Deputados tem todas as razões para se envergonhar a partir dessa decisão, por não ter tido a mesma coragem e autonomia da Assembleia do Espírito Santo, quando nada fez em relação à prisão do deputado federal Daniel Silveira, condenado pelo suposto crime de atuar com o propósito de lesar a independência dos poderes constituídos e pela manifestação em redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito. Esse inquérito, ele teve início em abril de 2020, com o objetivo de investigar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos contra as eleições e a utilização das redes sociais para atacar o STF. Foram expedidos 26 mandados de busca e apreensão e quebra de sigilos bancários de 10 deputados federais e do senador Harold de Oliveira, nosso colega que faleceu logo em seguida. Capitão Assunção, que foi reeleito deputado estadual em 2022, teve 98.669 votos, quase 100 mil votos dos capixabas, vinha há muito tempo usando tornozeleira eletrônica e proibido de se comunicar nas redes sociais. Um preso político, podemos dizer assim, porque esse crime de opinião não existe na nossa Constituição. E já que estamos falando de presos políticos, precisamos ressaltar a 4ª vítima, da morte, dentre os mais de 1.000 presos em decorrência de outro inquérito que apura os atos de 8 de janeiro. Faleceu agora, no dia 2 de março, Éder Jacinto, aos 58 anos de idade. Depois de permanecer preso na Papuda por 7 meses, estava respondendo ao processo em liberdade com a obrigação do uso da tornozeleira eletrônica. As outras mortes foram de Antônio Marques, 49 anos, Giovanni dos Santos, com 46 anos, e Clériston Pereira da Cunha, também com 46 anos de idade.
O caso do Clériston, portador de várias comorbidades físicas e conhecido carinhosamente como Clezão, talvez seja o mais simbólico e emblemático para demonstrar o nível de abuso de autoridade que nós estamos vendo na condução desses processos, porque foi ignorado 8 pedidos de habeas corpus, mesmo depois da própria PGR dar parecer favorável para que ele respondesse o processo em liberdade. Ele, que tinha muitas comorbidades, inclusive. É uma falta de humanidade. É aquela velha história, a vingança, a revanche, o ódio cega. Claro, senhor senador. Já que estamos falando do Espírito Santo, onde é que entra o Marcos Duval e o Senado nisso? Muito bem lembrado, senador Espiridião Amin. É o seu líder? Muito bem lembrado. É o senador Marcos Duval, que é do Espírito Santo, que inclusive foi um que atuou junto ao seu povo para essa deliberação hoje. Ele é um senador nosso aqui que tem as redes sociais bloqueadas por medida judicial, teve uma invasão no seu gabinete, com as suas prerrogativas aqui, e é um zumbi. Hoje ele é um senador zumbi que não pode dar entrevista. Só pode usar essa tribuna. As entrevistas não pode ser sobre certos assuntos. Nunca vi isso, realmente, em nenhum parlamento do mundo, senador Espiridião Amin. É bom não esquecer que esse mesmo STF que negou um legítimo habeas corpus para o senhor Clezão, concedeu, através do agora ex-ministro Marco Aurélio, um habeas corpus beneficiando um dos chefões do tráfico internacional de drogas, o André do Rap, vinculado ao PCC e que nunca mais, repito, nunca mais foi recapturado. Esse é o país da inversão de valores que chegou no cúmulo, no fundo do poço da degradação moral. Na época, eu entrei com pedido de impeachment desse ministro. Assim como o abusivo e interminável inquérito das fake news, esse inquérito de 8 de janeiro tem sido um verdadeiro festival de arbitrariedades, com sinais de perseguição política explícita àqueles que são, coincidência ou não, conservadores, de direita. É só por um lado que está mirado o peso de uma justiça, entre aspas, a espada da justiça. Pais e mães de família, sem nenhum antecedente criminal e que foram detidos portando apenas uma bandeira do Brasil e uma Bíblia, tratados como perigosos terroristas, golpistas, condenados a 17 anos de prisão e multa coletiva de 30 milhões de reais. Senhor presidente, são muitos casos de profunda injustiça, como, por exemplo, o de Gabriel Lucas Lote Pereira, condenado a 12 anos de prisão, mesmo constando nos autos as provas de que ele foi detido no estádio Mané Garrincha, ou seja, 4 quilômetros da Praça dos Três Poderes. É uma sandice o que está acontecendo no nosso país. Um festival de injustiças. E a gente não pode, a gente tem o dever de denunciar isso. Para encerrar, senhor presidente, vem, portanto, do Espírito Santo. Olha só, uma luz no fim do túnel do enfrentamento à ditadura do poder judiciário em curso em nosso país. Se o senhor me der 1 minuto mais, eu encerro. Muito obrigado, senhor presidente. Mas só o Senado, só a gente, só essa Casa Revisora da República, que vai completar, daqui a poucos dias, 200 anos, o bicentenário. Olha que honra, senador Espiridião Amin, senador veneziano Vital do Rego, nós estamos aqui no bicentenário dessa casa. Só o Senado tem o poder para dar freio, segundo a nossa Constituição,
nos abusos de autoridade praticados por ministros da Suprema Corte de Justiça. São mais de 60 pedidos de impeachment de ministro do STF, sendo que o campeão é justamente Alexandre de Moraes, com 26, um deles de minha autoria. Vamos continuar fazendo a nossa parte pelo restabelecimento do Estado democrático de direito, pela volta da democracia ao nosso país, que tem sido desrespeitado, nosso Estado democrático de direito, justamente por aqueles que têm o dever de zelar pelo cumprimento da Constituição. Muito obrigado, senhor presidente.